Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos juntos para abordarmos o pensamento de um dos maiores filósofos da história da humanidade. Estou falando de René Descartes. Mas, para que nós entendamos o pensamento de Descartes, nós precisamos levar em consideração duas coisas. A primeira coisa é que Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. Isso é uma coisa que precisa estar muito clara na nossa mente. E a segunda coisa é que Descartes ele é iniciador na modernidade da chamada filosofia racionalista. A tese central de todo e qualquer filósofo racionalista é que o conhecimento ele já está inserido no sujeito, ou seja, o conhecimento ele é inato, ok? Essas duas considerações, elas vão nos ajudar a compreendermos o projeto cartesiano. E Marden, o que significa dizer projeto cartesiano? O projeto cartesiano é o projeto de Descartes. Descartes, ele tinha um projeto muito ambicioso. E qual era? Era a reconstrução de todo o saber. No entanto, Descartes, ele não estava querendo, de fato, derrubar tudo aquilo que a tradição construiu em relação ao conhecimento, mas ele estava querendo criar um fundamento novo sobre o qual aquele conhecimento que veio da tradição pudesse estar solidificado. Por isso, como um bom filósofo moderno, Descartes vai colocar o homem no centro da sua filosofia. Por isso, é muito correto dizer que a filosofia de Descartes é uma filosofia antropocentrista. Por quê? Porque o homem está no centro. E é a partir do homem, a partir daquilo que Descartes diz ser o homem, que é o que ele chama de coisa pensante, todas as outras coisas vão ter sentido. Por quê? Porque o homem, no caso, o homem que pensa, é o fundamento de todo o conhecimento. Veja, Descartes estudou num colégio jesuíta chamado Le Flèche. Em Le Flèche, colégio onde Descartes estudou, Descartes aprendeu desde cedo a filosofia, teologia, as artes, a matemática e outras ciências. No entanto, Descartes começou a se perguntar se essas ciências resistiriam à dúvida que era levantada, por exemplo, pelos céticos. Descartes percebe que todo conhecimento, por mais elaborado que seja, parece não resistir à dúvida que é levantada pelos filósofos céticos. Então, qual é a saída de Descartes? A saída de Descartes é criar um caminho que ele chama de método, a partir do qual esses conhecimentos pudessem ser solidificados. E qual é o caminho que Descartes vai abordar? Primeira coisa, Descartes ele se utiliza do caminho que os céticos tinham, que era justamente aquilo que nós chamamos de dúvida. Lembre-se que os filósofos céticos eram aqueles filósofos que diziam que não haveria uma verdade e mesmo que se houvesse uma verdade, nós não poderíamos conhecê-la. Descartes, ele se utiliza da dúvida dos céticos, porém, Descartes, ele diz que essa dúvida, diferentemente da dúvida dos céticos, é uma dúvida metódica. Martin, por que é uma dúvida metódica? Porque ela é um caminho, ou seja, ela é um caminho para onde? Ela é um caminho para uma verdade. Então aqui, uma primeira coisa que é importante nós entendermos em relação a Descartes e aos céticos. A dúvida dos céticos é uma dúvida que é fim em si mesmo, ou seja, ela só existe para manter o ideal do cético. E qual é esse ideal? Não há verdades. A dúvida de Descartes, diferentemente da dúvida dos céticos, ela é metódica, ela é um caminho e um caminho para se chegar a uma verdade. Ou seja, se nós quisermos uma verdade, nós precisamos partir da dúvida. Essa dúvida que é metódica, que é um caminho,
ela também é hiperbólica. Lembre-se que uma hipérbole é um exagero, ou seja, essa dúvida de Descartes, ela é exagerada. Isaac, jogada aos seus pés, ela é mesmo exagerada. Ou seja, a dúvida de Descartes, ela pode ser levantada em relação a tudo. Você pode duvidar, por exemplo, que neste momento você está em sua casa, seja lá onde for, assistindo esse vídeo. Por quê? Porque, diz Descartes, nós podemos estar simplesmente sonhando. E quem nunca teve um sonho que enquanto você estava no sonho, parecia que de fato aquele sonho era verdade? Ou seja, nesse momento, você e eu podemos simplesmente estarmos num sonho. Descartes diz, a dúvida, ela permite que nós duvidarmos de tudo. Inclusive, ela permite nós duvidarmos de que nesse momento nós estamos conscientes. Ou seja, a dúvida, ela é exagerada. No entanto, essa dúvida de Descartes, como um bom caminho, vai nos revelar uma coisa. Descartes começa a perceber que os sentidos que nós utilizamos, eles nos enganam e nos enganam infinitas vezes. Os nossos sentidos, diz Descartes, é propriamente a causa de todo e qualquer erro. Os nossos sentidos causam o erro. E nesse sentido, a ideia de Descartes é jogar de lado o testemunho de tudo aquilo que já nos enganou. Se os nossos sentidos nos enganam, nós não podemos confiar neles. Nesse sentido, a grande ideia de Descartes é perceber que a dúvida que nos permite duvidar de tudo, ela tem algo que é necessário para que ela exista. Ou seja, Descartes começa a se perguntar, quando ele está duvidando de tudo, quando ele está duvidando dele mesmo, quando ele está duvidando do lugar onde ele está, quando ele está duvidando do papel dos sentidos, Descartes começa a perceber que para que essa dúvida de fato possa acontecer, é necessário algo que é o que ele chama de pensamento. E aí vem a célebre pergunta de Descartes. Há algo, existe algo indubitável? Marden, o que é que significa indubitável? Aquilo de que você não pode duvidar. Ou seja, aquilo que resiste à dúvida metódica e hiperbólica. Existe algo de indubitável? Descartes percebe que para a própria dúvida existir, é necessário que o sujeito que duvida pense. Então, a primeira certeza que nós temos é que a dúvida que nos permite questionar tudo que está ao nosso redor, questionar a nós mesmos, ela só pode existir enquanto nós pensamos. A dúvida, ela necessita do pensamento. E veja uma coisa importante, se nós pensamos, é sinal de que nós existimos. Por quê? Uma cadeira, ela pode existir sem pensar. Mas uma coisa que pensa, necessariamente deve existir. E é aí que Descartes vai chegar ao seu famoso lema cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo, logo sou. E a pergunta se há algo indubitável é respondido dizendo o quê? Dizendo que existe sim algo indubitável, ou seja, uma certeza da qual você não pode duvidar. É a certeza de que nós pensamos e logo nós existimos, porque uma coisa não pode existir sem que ela possa de fato pensar. Portanto, cogito ergo sum, penso logo existo, é uma certeza indubitável. Essa certeza indubitável que Descartes está assegurando a nós, é ela que vai sustentar todo o saber, todo o conhecimento e, portanto, qualquer verdade que venha a existir no nosso pensamento só pode ter nascido de fato
desse caminho metodológico causado pela dúvida quando nós rejeitamos os sentidos. Por quê? Porque os sentidos, eles são a causa dos nossos erros. Depois, o Descartes, com isso, ele está criando o início da sua grande obra, Discurso do Método, na qual Descartes desenvolverá um método sistemático para aplicar sua filosofia e mostrar às pessoas, aos seus leitores, que se uma pessoa de fato quer chegar a uma verdade, ela só poderá constatar essa verdade seguindo o método, seguindo o caminho que ele propôs. E por fim, aqueles que seguem este caminho, eles encontrarão um edifício seguro sobre o qual todo o conhecimento poderá ser sustentado, poderá ser solidificado. No entanto, os críticos de Descartes, eles começam a levantar várias questões, fazendo com que o próprio filósofo comece a pensar em contra-argumentos a todo esse caminho metodológico que ele defende. E um desses argumentos, ou contra-argumentos, em relação ao método de Descartes, é o chamado argumento do gênio maligno. Veja como Descartes resolve este problema. O problema é o seguinte: se existir um Deus, um gênio maligno, um ser muito mau, que nos engana, e que de fato simplesmente faça com que nós pensemos existir, ou seja, um gênio maligno que cria uma realidade e que nos engana, fazendo com que nós, de fato, estejamos vivendo essa realidade só no nosso pensamento. Descartes diz, olha, isso é uma coisa muito simples de resolver. Se existir um Deus maligno que está nos enganando, fazendo com que nós achemos que estamos inseridos nesse mundo, nessa realidade, nessa crise pandêmica que nós estamos vivendo no mundo inteiro, simplesmente ele está me enganando, mas ele pode me enganar em relação a várias coisas, mas ele não pode me enganar em relação a uma coisa. A que, professor? Para que ele me engane, eu preciso existir. E para que a farsa que ele crie na minha mente, enquanto eu existo, para que tudo aquilo que aconteça seja de fato enganoso, só pode acontecer se eu estiver pensando. Ou seja, mesmo que haja um gênio maligno a me enganar, esse gênio só pode me enganar se eu existir e, portanto, se eu pensar. Porque ele não pode enganar uma coisa que existe e que não pensa. Para que ele engane, a coisa deve existir e a coisa deve, de fato, pensar. E quem é essa coisa que existe e pensa? O próprio ser humano, a coisa pensante. Pessoal, essa foi uma primeira aula sobre Descartes, tá certo? Que é justamente aquilo que nós vamos falar sobre Descartes e o racionalismo em relação ao seu método filosófico. A próxima aula que eu farei sobre Descartes envolverá o chamado discurso do método, são as etapas de análise de Descartes. E, por fim, a última aula falará sobre a res cogitans e a resistência e como Descartes ele concebe aquilo que ele chama de Deus, ok? Então, espero que essa aula tenha te ajudado com esse conteúdo magnífico que é a filosofia de Descartes e a gente sempre se encontra no próximo vídeo. Um abraço!